A gente tenta se proteger exatamente daquilo que mais importa, não é? A gente se sente frágil, vulnerável e tenta se esconder e se proteger, custe o que custar. E o mais incrível é que vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário, é aonde reside a nossa maior força. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha Colorida. Aqui a gente faz a união entre o seu mundo interno e a sua ação na vida prática, no caminho conexo, sempre em direção ao autoacolhimento. Eu quero lembrar você de que todo o meu trabalho, todo o conteúdo aqui é baseado estritamente em informação. O que eu ofereço é informação, informação qualificada, informação muito bem aplicada, para que você possa refletir sobre você e tomar novos caminhos e novas decisões. Hoje nós vamos falar sobre a vulnerabilidade, que é o lugar sagrado que guia as nossas vidas. E para falar sobre isso, para que a gente possa entender muito bem sobre o que eu estou falando, pensa no elefante, aquela potência, 6.000 quilos, caminhando pela floresta, podendo derrubar árvores, esmigalhar obstáculos, que enfrenta leões, que enfrenta rinocerontes, que é um peso pesado e daquela lenda de que o elefante tem medo de rato. Você acredita? Não é que ele tem medo de rato. O que ele tem medo é que a parte mais vulnerável que ele possui seja danificada. E isso é a ponta da trompa do elefante, que tem mais de 40.000 nervos que possibilitam ao elefante interagir com o ambiente, se alimentar, beber, porque essa parte ela consegue definir quais são as plantas que ele pode consumir, qual é a água que ele pode beber e assim por diante. É uma parte essencial para que o elefante possa sobreviver, mas altamente vulnerável. Então não é que ele tenha medo de rato, ele tem medo de qualquer coisa que possa penetrar esse lugar. E assim a gente também faz. O elefante vai ter medo de tudo que se pareça com um rato, porque ele vai reagir instintivamente para proteger a própria sobrevivência. E a gente faz isso muitas vezes também. Reage com tudo que se parece com um rato para se proteger. E aqui a gente pode ir um pouquinho além do elefante e trabalhar a nossa consciência, porque é exatamente essa vulnerabilidade que vai trazer tanta força para a gente. Quem fez um trabalho maravilhoso a respeito disso foi a Brené Brown, que escreveu livros maravilhosos, fez uma pesquisa imensa, bem extensa, com relação à fragilidade, como o ponto, a vulnerabilidade, melhor dizendo, como o único ponto real de conexão de relações humanas. Incrível o trabalho dela. Hoje eu quero fazer uma abordagem da astrologia evolutiva com essa vulnerabilidade, né? Porque é a matéria que eu uso. Então eu vou abrir um parênteses primeiro. Eu não sei o tanto que você já tem de informação sobre astrologia, recomendo que você acompanhe os maravilhosos canais de astrologia que tem aqui no YouTube. Mas eu vou falar sobre casas angulares. Casas angulares é a casa 1, a casa 4, a casa 7, a casa 10. E essas casas angulares, elas falam sobre os nossos assuntos mais profundos na vida, né? Os assuntos que são chave para a nossa vida. A casa 1 vai falar sobre identidade, tudo resumido, hein, gente? Bem resumido, é só para a gente poder entrar no assunto. Casa 1, identidade. Casa 4, base emocional. Casa 7, o outro, né? Eu e o outro em uma relação. E casa 10, a minha posição na sociedade, a minha contribuição social.
E eu tenho que explicar para vocês sobre as casas angulares, porque eu vou citar um autor que é um pensador fantástico da astrologia, que é Stephen Arroyo, e ele, em sua teoria, diz que as casas sucedentes, que são aquelas casas que vêm depois das casas angulares, elas asseguram as casas angulares. E por que essa informação é importante para nós? Porque nós vamos falar sobre a casa 7, que é o encontro com o outro. Eu e o namorado, eu e o marido, eu e meu sócio, eu e uma pessoa mais íntima da minha convivência, é sempre de um por um com um. E a casa sucedente à casa 7, quer dizer, aquela que vai assegurar o que acontece na casa 7, é a casa 8. E essa casa 8 é uma casa muito enigmática dentro do mundo astrológico. Ela fala sobre muitos assuntos e ela também é um pouco evitada, porque fala de sombras, de traumas, de dores, de transformação, de vida e morte, de poder, de controle. E através dos olhos de Stefano Royo eu pude entender essa casa de uma maneira inusitada. Duvido que você vai encontrar essa abordagem em algum outro lugar, mas eu prefiro abordar sim, porque tenho uma compreensão muito profunda dessa casa 8. Para mim, essa casa 8 é onde reside a nossa vulnerabilidade, é onde, na verdade, está depositada a nossa força. Por quê? Vamos pegar um cenário bem simples, bem tranquilo. Imagine que você se casa e que esse marido ou essa mulher é perfeito para você. Então, vocês vão entrar em intimidade. Quando vocês entram em intimidade, vocês se apresentam nus, não apenas no corpo, mas na alma, na energia, todas as suas fragilidades, tudo aquilo que pertence a você vai ser apresentado nessa intimidade. E vamos supor, nesse cenário, que está tudo incrível, tudo maravilhoso, a partir dessa fusão sem máscaras, daquilo que é real, vai surgir um novo você e vai surgir um novo marido ou uma nova esposa, complementado, né? Um complementa o outro, bem no princípio da estética, ai, que coisa mais linda, e acaba por produzir novas pessoas com nova consciência, né? E vamos dizer assim, a parte concreta disso seria um filho do casal. Tudo isso falando com tudo perfeito. E agora o que acontece? Acontece que nessa casa 8, às vezes, se não existe um marido, se não existe uma esposa, essa casa 8 deveria conter apenas você. Apenas você e a sua essência, mais nada. Mas, por causa de nossos traumas, nossas sombras e principalmente nossas dependências emocionais, existem pessoas que estão dentro dessa casa que não deveriam estar lá. Por exemplo, pai e mãe. Pai e mãe de crianças adultos já deveriam ter abandonado esse núcleo. Amigos, parentes, avós, vozes que nos empurram para um lugar bastante incômodo. E quando esse núcleo é invadido, veja, nosso núcleo mais vulnerável, claro que a gente começa a se defender, não é verdade? Então, imagina, vamos dar um exemplo bem prático para a gente poder entender bem. Imagina uma criança que tem que competir com todos os irmãos, tem muitos irmãos na casa, ninguém tem tempo, aquela confusão danada. Então, para ela defender esse núcleo, ela vai jogar uma regra dentro dela, né? Que vai dizer, para que eu possa receber o que eu preciso lutar. Então, amor é igual luta. Entende? Aí já vai começar a vir todas aquelas crenças, aquelas coisas que
atrapalham a gente o tempo todo. E aí você começa a entender porque a casa 8, né, que é ligada a Escorpião, pode falar um pouquinho de vingança. Pode ser também que um adolescente tenha aprendido que para que ele possa receber o que ele precisa controlar ou manipular quem está do lado. E pode ser também que a mãe do adolescente ou o pai do adolescente tenham também aprendido que para controlar esse filho, para deixar ele na linha, era necessária uma manipulação. Nem que se fosse financeira, do dinheiro comunitário, talvez o marido ou a esposa trabalhem dessa maneira. Mas aí você vai começando a entender por que a casa 8 vai escondendo todos esses trâmites, né, que têm relação com dependência emocional. Trâmites de poder, né, quem vai poder mais. Imagina se você está numa intimidade muito forte com alguém que também está carregando bagagens não resolvidas, pode ser que essa pessoa, a partir do entendimento de qual é a sua fragilidade, possa usar isso para te manipular e vice-versa. Nunca é só de um lado. Gente, tem que entender isso com muita clareza. Não existem santos nessa história. Nem bonzinho, nem malzinho, nem vilão, nada disso. A gente aprende assim. A gente aprende desde criança a conseguir as nossas coisas através do controle emocional das outras pessoas e vai usando várias armadilhas para isso. E a casa 8 fala exatamente sobre isso. Por exemplo, eu tenho mais uma história concreta de consultório sobre uma cliente que foi traída quando era criança por uma outra criança, mas aquilo foi muito forte, né? Foi ainda na pré-escola, e ali ela aprendeu que ela não podia confiar nas pessoas. Veja, não foi nem pai nem mãe, que bom, liberamos os dois finalmente, mas foi ali onde ela aprendeu a não confiar nas pessoas de maneira nenhuma. Ela aprendeu que confiar nas pessoas era uma coisa muito perigosa e o seu centro de vulnerabilidade se fechou como um cofre. E assim ela foi pela vida prestativa, amorosa e tudo mais, mas cada vez que ela entrava numa relação que ia significar um pouco mais de intimidade, ela quebrava a relação ou então ia simplesmente embora, né? Não deixava que a convivência, que a intimidade acontecesse. Isso é muito ruim, porque isso impedia ela, naturalmente, protegia ela de não ser traída, mas impedia ela de viver um amor real, um amor gostoso, um companheirismo legal. Quem já não viveu isso? Quem já não se fechou por causa de coisas do passado, né? Vai fechar aquele lugarzinho que pode ser machucado, que é vulnerável. E aí existem muitas expressões desse, vamos dizer assim, dessa proteção exagerada ali, né? Nessa vulnerabilidade. Você pode, por exemplo, se mostrar altamente autônoma, mas isso está escondendo um grande medo de ser traído ou traído. Você pode dar muito mais do que recebe, mas o que está escondido atrás disso é um grande medo de abandono. Você pode até se mostrar distante, autossuficiente e, no fundo, a coisa que você mais queria era ser cuidado. Tem muitas nuances, muitas expressões dessa vulnerabilidade encapsulada, protegida, para que não doa. Mas é exatamente essa vulnerabilidade que é a nossa grande força de vida, de prazer de viver, de prazer de entrar em contato com as outras pessoas, de conseguir intimidade e nos transformar e ficar cada vez melhor e crescer. É exatamente esse o cerne, é o ponto mais profundo, a semente mais bela de nossa luz interna. E agora, como é que a gente vai fazer para liberar isso, né? Para poder se mostrar vulnerável sem ter que sair com consequências de dores por aí, né? E a primeira coisa é realmente, por isso, vamos começar a falar para que serve o autoconhecimento. Esse é um dos pontos. Quando a gente vai
se conhecendo, observando os padrões que estão regendo as nossas reações, como a gente reage diante de muita proximidade, como você faz? O que acontece com você quando alguém chega muito, muito próximo do seu núcleo? Observando isso, você já vai ter muitas dicas do tamanho do seu cofre, do tamanho da armadura em volta do seu coração. Então, seria muito interessante, por exemplo, descobrir os medos, descobrir do que você está se protegendo, descobrir o que você não quer de jeito nenhum que aconteça com você novamente, para você se fechar tanto. E para isso, nada melhor do que uma reflexão diária, né? Fazer um diário sobre as suas emoções é uma coisa muito interessante, mas principalmente se observar como eu reajo quando as pessoas se aproximam muito de mim. E a outra maneira, né, a maneira de obter informações acuradas é no caminho conexo. Para isso que serve a astrologia evolutiva. Através dela, eu posso olhar individualmente, no seu caso, quais são as hipóteses que a gente pode ter com relação ao motivo de você proteger o seu lado mais vulnerável. E fica mais fácil, né? Quando a gente tem uma informação mais próxima, mais acurada, fica muito mais fácil, né? No caminho conexo, eu tenho como ajudar você nesse sentido e também tenho como desenhar com você, juntamente com você, saídas, né? Para que essa vulnerabilidade venha para fora. E o conhecimento, né? Uma informação acurada, uma informação boa, é sempre muito bom para isso, para mudar a sua perspectiva com relação à vulnerabilidade, porque eu gosto muito de lidar com informações de verdade boas, informações que são úteis, que nos servem para alguma coisa. Esse vídeo foi apenas uma fresta, um pequeno apanhado geral sobre vulnerabilidade. Gostaria muito que você refletisse sobre isso dentro do seu coração, bem quietinha. Ninguém precisa saber, bem quietinho. Ninguém precisa saber. E como eu já disse, esse vídeo foi só uma pequena abertura, foi apenas para dar um impulso para você. E se você quiser, vem para o caminho conexo, porque a gente vai reestruturar isso, vai olhar todas essas coisas, todas essas armaduras que estão fechando esse lugar tão belo e vamos trabalhar juntas, juntos, para que a gente possa abrir esse lugar com clareza, com objetivo, com lógica, usando a simbologia, claro, da astrologia evolutiva, mas sem se perder em informações muito abstratas, entrando na ação, né, na prática. Se o que eu falei hoje aqui ressoou com você, por favor, fique à vontade para entrar em contato, para fazer seu comentário e para ajudar a fazer com que essa consciência vá crescendo sempre mais, mais e mais. A vulnerabilidade é um campo fértil, capaz de fazer florescer conexões maravilhosas de intimidade, de confiança, de respeito. E é o que a gente está mais precisando no momento. Chega de máscaras, chega de fingir que a gente é super forte igual o elefante. Chega de mostrar uma coisa que a gente não é e voltar para a nossa natureza, porque todos nós temos esse ponto vulnerável, todos, sem exceção. E talvez tenha chegado o momento da gente mostrar que ele existe. Eu espero que tenha ressoado. Vou desejar para você uma semana incrível, maravilhosa. E vai acompanhando a gente por aí, porque vem novidade. Até mais, um beijo grandão. Tchau, tchau.